professor! Oi, Tudo Jéssica bem? Galan, como você está? Diretamente de Birmingham. Como é que estão as coisas aí em Birmingham? Tão bem, graças a Deus. É, Aqui um muito pouco de trabalho, muita diversão. God Save the trabalho. Queen. Você viu que a rainha voltou a dirigir agora, com 95 anos, você viu? Como assim Não voltou a viu isso. dirigir? Porque ela parou em algum Ela momento? estava parada, ela estava, pelo menos a gente não tinha visto foto dela. Agora tiraram uma foto dela aos 95 anos, dirigindo a Land Rover dela, toda feliz Range da vida. Rover, eu vi essa foto. Toda Essa feliz da vida, foto. tão linda que ela é. Deixa eu te falar uma coisa, isso ajudou minha mãe, porque minha mãe tá com 84, minha mãe fica assim, vai fazer 84, fala assim, não sei se eu vou ter mais um carro, não. Falei, mãe, a rainha tá com 95, tá dirigindo, mas aí ela falou assim, então pode, melhor, então eu vou continuar, entendeu? É bem É nessa linha, verdade, para animar as pessoas. com Falando certeza. em pessoas que enfrentam as adversidades do mundo, hoje o nosso papo será sobre You tell me, Jessica. Maybe can be Germany. Deutschland. A gente só não pode falar Deutschland über alles, que antigamente a Alemanha tinha esse termo no hino dela, né? Alemanha acima de tudo. Aí a Alemanha fez a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, tal, isso que provocou as guerras mundiais. E depois, em vez de mudar totalmente o hino, eles resolveram resgatar esse hino original deles e tirar só essa parte mais, digamos assim, agressiva. Como é que falam? Que a pessoa é muito antipática, muito, sabe, prepotente, porque é uma coisa muito prepotente, né? Falar Alemanha acima de tudo, não dá, né? Então, agora o hino dele só tem aquela coisinha assim bonitinha. Os campos floridos, os rios incríveis, tudo coisinha leve, mas lá atrás, né, só ferraram aí todo mundo aí. Mas vamos lá. O nosso papo aqui é a Alemanha e são os porquês da Alemanha, né? Porque a Alemanha tem vários porquês. Falando com pessoas do mundo, a gente sempre fala assim, né? Mas os Estados Unidos têm dinheiro para fazer muita coisa, tecnologia, a Alemanha também. Aí o pessoal fala assim: os Estados Unidos conseguiram fazer isso porque eles nunca entraram em nenhuma guerra, tal, nunca foram destruídos. Tá, e a Alemanha foi, né? Então, como é que fica? Que tipo de comparação é essa? Então, um país que entrou em guerra é melhor do que não entrou? Um país que foi destruído vai melhor hoje nas relações internacionais e negócios? Então, não dá, cada um tem o seu esquema de ser, né? O seu motivo de ser como é, né? Então vamos lá, sabendo então que o tema hoje é a Alemanha, sabemos que a capital é Berlim, mas sabemos também que nem sempre foi Berlim sozinha, né? Porque tinha Berlim e tinha do outro lado qual era a cidade? Qual era a cidade? A Alemanha foram dois países, né? A Alemanha já foi de tudo, gente, tudo. Tudo vocês podem se imaginar, já foi a Alemanha. Mas teve uma fase aí durante a Guerra Fria, no século XX, que a Alemanha foi dividida em duas, né? Então eram duas Alemanhas. A Alemanha, República Democrática Alemã e República Federativa Alemã. Então, a República Democrática Alemã, que a gente chama de DDR, Deutsche Demokratische Republik, assim, de boa, assim, a Alemanha, da parte da Guerra Fria, é o que as pessoas mais gostam, Jéssica, é saber da Alemanha nazista, não, da Alemanha comunista, sabe, que era DDR, Deutsche Demokratische Republik. A DDR tinha como capital Berlim, e a República Federativa Alemã, que era capitalista, ligada a Washington, ligada aos Estados Unidos, a capital era Bonn. Então a cidade está lá ainda, claro, mas Bonn não é mais a capital desde 1989, quando caiu o Muro de Berlim. Então, pensa bem, a Alemanha é um país muito, assim, um equilíbrio dinâmico, a gente fala, né? O país está em equilíbrio, só cresce, só melhora, mas assim, a base já mudou várias vezes, tá? Então a gente começa por onde? Você tem algumas questões aí de Alemanha, que você mora no Reino Unido, né? Vamos fazer uma pergunta totalmente fora do roteiro. Você percebe algum tipo de preconceito, tal? Pessoal, depois vocês me escrevam aqui no nosso comentário se a Jéssica Gallo não tá a cara da Isabelle Huppert. E quem não souber quem é Isabelle Huppert, tá ferrado, porque tem que saber quem é Isabelle Huppert. Tá bom? Meu Façam Deus, comentários depois aqui se ela não tá a cara da Isabelle Huppert. Fala aqui pra gente, assim, no Reino Unido, onde você mora, né, em Birmingham, o que as pessoas falam da Alemanha? Comenta alguma coisa? Você encontra alemães? Qual é a ideia sobre os alemães? nossa, é muito difícil. Eu tenho um amigo alemão que morou aqui por um acaso, que é casado com uma amiga mexicana. Mas é Uhum. muito difícil você ver alemão por aqui, ou mesmo francês. São pessoas que você não. É tipo de pessoal que você não encontra aqui. E não se Só fala te cortando, muito, né? interessante, né? Porque assim, é tão perto, né? Eles deviam se visitar mais, né? E também não é muito fácil encontrar inglês por aí também, não, você sabe, né? Não é muito fácil encontrar inglês na Alemanha, assim, tipo,
Você encontra, você encontra passeio, né? americano, encontra o... Passear ali na Não encontra muito, entendeu? Não encontra não. muito. Você encontra alemão na Espanha, né, nas Ilhas Baleares, Uhum. e inglês você encontra muito em Portugal, Ah, com mas certeza, com certeza. É. agora em outros países, por exemplo, na França, como já visitei, muito difícil você encontrar. No geral, o turismo francês é consumido pelo próprio francês, né? É muito difícil você ficar vendo tanto, a não ser Paris, eu digo assim, mais as praias e tudo É, o mais. turismo, Você é não o vê tanto turismo, europeu, o você turismo não vê tanto deles, europeu como. assim, mas Paris só tem estrangeiro, né? Não tem nem francês, Não, né? não, Paris, sim, mas eu digo assim, o restante, né? Paris, ponto. E o Uhum. restante do país, né? É muito turismo Já tive local. no sul da França, É, quase não via gente que não. E outra, se você via alguém que estava falando francês, talvez não era efetivamente alguém que nasceu ali, mas falava a língua. é, E vai, muito né? difícil, né? Você vai num É. restaurante, você fala inglês? Falo. Aí você começa, então eu gostaria disso, você tem isso. Aí a pessoa começa a falar francês que você se fala, mas eu É. perguntei no começo da A pessoa conversa. entendeu o francês, ela entende o inglês, mas ela responde em francês. É sempre assim, né? Francês. Basicamente. E Vamos para a Alemanha, vamos para a Alemanha, vamos para a Alemanha, vamos para a Alemanha, eu acabei vamos para a voltando para Alemanha. a França, mas É, é isso, vamos difícil para a se Alemanha. encontrar Então vamos lá, alemão. Alemanha. O que que tem a Alemanha para a gente aqui? O que que você gostaria de saber sobre a Alemanha? Tudo que você sempre quis Então, perguntar, vou imitar o Woody Allen agora. Tudo que você sempre quis perguntar sobre a Alemanha, mas tinha vergonha. Então, pois então, essa é a hora. vamos começar de Guerra Fria, entendendo a Alemanha. Por que que o Uhum. país foi dividido, como você acabou de falar, né? É, Você começou e falando agora, comecei, que o é. país foi dividido e a capital foi dividida. Como Uhum. funcionou isso, né? Tá. Como, Então, a explica Alemanha, mais. vamos lembrar que a Alemanha está por trás das principais guerras do século XIX e do século XX, né? Então, uma das guerras mais importantes que o mundo viu e que mudou muita coisa no mundo, né, foi a Guerra Franco-Prussiana. Então, essa guerra foi em 1870. A Alemanha tinha acabado, quer dizer, tinha acabado de convencer os reinos alemães a criar um estado só chamado Alemanha, porque isso não existia, né? O reino Alemanha não existia, existiam reinos falando alemão, mas não existia um reino Alemanha, um reino alemão que integrasse todos. Quando eles conseguiram fazer isso por obra e mérito de um militar muito importante para o mundo inteiro, então, para quem é militar ou gosta de coisas militares, tem que saber sobre o Otto von Bismarck. Tá? O Otto von Bismarck foi o grande responsável pela unificação da Alemanha. Então, a gente chama de Wiedervereinigung, né? Quer dizer, unidos outra vez em alemão. Então, o que que ele fez? Ele, na base da porrada mesmo, da pressão, da coisa militar, por estrategista militar excelente que ele era, a partir da Prússia, que é o norte da Alemanha, né? Só para vocês entenderem assim, onde fica ali Dortmund, Colônia, Berlim, tal, pegou expandido, né? Uma coisa meio, sabe, Higienópolis, quem é de São Paulo, as pessoas falam assim, eu moro em Higienópolis, mora nada, né? Mora do outro lado da ponte, né? Mas tudo bem, mas fala que mora em Higienópolis. Então, a Prússia é a mesma coisa. Então, pega um pedaço que era realmente Prússia, mas todo mundo queria fazer parte da Prússia, porque a Prússia era a parte mais rica, a parte mais forte, né, militarizada da Alemanha. Então, a Prússia, basicamente, a gente chama que é o norte da Alemanha. O norte convenceu o sul e os outros estados alemães, né, leste, oeste, a se tornarem um país só. Na sequência disso, eles tinham que demonstrar um poder para o mundo e invadiram, fizeram uma guerra, né, contra a França, a Guerra Franco-Prussiana, e ganharam a guerra contra todas as indicações, porque todo mundo imaginava que a França, um país consolidado, rico, né, muito mais antigo em termos de estrutura de país só do que a Alemanha tinha acabado de se organizar, né, de se estruturar, que a França venceria essa guerra e deu o contrário. A Alemanha foi lá e venceu. Então, isso se chama Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra foi uma preparação, foi um warm-up para depois se tornar a Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 a 1918. Então, um dia nós vamos bater um papo aqui só sobre a Primeira Guerra Mundial, que é um assunto fascinante. Eu sou muito, muito ligado nessa coisa da Primeira Guerra Mundial, até por uma questão de justiça, porque as pessoas falam muito da Segunda Guerra Mundial, né? Em alemão, Segunda Guerra Mundial. Tem que falar da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Primeira Guerra Mundial morreu gente pra caramba, mas não teve essa coisa de filmagem, né? Não teve cinema norte-americano junto, não teve o dia D, então acabou ficando meio de lado. Mas então, a Primeira Guerra Mundial vai de 14 a 18.
A Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial para defender a Áustria, porque a Áustria era dona de um império chamado Austro-Húngaro, e a Áustria, junto com a Hungria, né? Então, Viena e Budapeste juntas controlavam uma parte enorme da Europa. Nesse processo, a Alemanha está quietinha se organizando, porque eu estou falando isso do século XVI, XVII, XVIII. Quando a Alemanha se torna um país, né, uma coisa só, um reino só, a Alemanha vai querer o pedaço dela desse reino austro-húngaro e vai atrás disso. Mas como? Eles falavam o mesmo idioma, porque a Áustria e a Alemanha falam alemão, eles são muito próximos, né? Culturalmente falando e tal. Já rolou até anexação, né? A Alemanha já anexou a Áustria durante uma questão da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, aí não podia invadir. Então, o que aconteceu? Vendo a fraqueza da Áustria, cada vez mais o país tendo problemas para poder manter o império em pé, assim que a Alemanha percebeu uma brecha lá, foi lá e pegou tudo para ela, né? Pegou assim, troca-se, então, em vez de ter a Áustria dominando esse império, a Alemanha passa a entrar nesse império e pegar os países para ela. É claro que os vizinhos não gostaram, né? Tipo Rússia a Rússia estava num processo nessa época ainda de ter uma revolução comunista, né? Porque durante a Primeira Guerra Mundial é que acontece a Revolução Comunista de 1917. Pois então, a Guerra Fria, ela vai começar em 17, porque a Rússia começa, a partir de 17, começa a querer pegar estados para ela. Então, ela vai começando os estados, os países limítrofes ali, a se tornarem também parte desse comunismo, né, que nasceu em 17, que vamos lembrar que é durante a Primeira Guerra Mundial, né, que é a guerra de 14 a 17. Pois então, essa relação da Alemanha com a Rússia já era bastante complicada, né? Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, todo mundo sempre soube que a Alemanha estava de olho no maior país do mundo, porque a Rússia, né, o maior país do mundo, até hoje. Então, assim, não tem como querer dominar o mundo sem dominar a Rússia. Então, vai lá, a Alemanha sempre com essa ideia de dominar a Rússia. E aí aconteceu o quê? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e a imagem que ficou para o mundo, Jéssica, é a imagem de um soldado russo, soviético, no caso, porque depois de 17, a Rússia vai caminhando para se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente chama de União Soviética. Então, a gente tira esse URSS e fica só a União Soviética, tá? Então, a União Soviética, um soldado soviético tira a bandeira alemã do parlamento, onde fica hoje a Angela Merkel, né? Tira a bandeira alemã do parlamento e coloca a bandeira da União Soviética, e aí então, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial oficialmente foi a União Soviética, não foram os americanos. Mas os americanos fizeram lá as suas filmagens, né, do dia D e tal, claro, mandaram gente para caramba, organizaram muitas forças, né, dentro da Europa para poder destruir o nazismo. Chamaram o Brasil para participar, o Brasil também foi e tal. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é uma herança, é como se fosse um espólio, sabe assim, como se fosse fazer um testamento. Então, vamos fazer um testamento para ver quem vai ficar com a Alemanha. E aí não se chegavam no acordo. E aí, como os dois povos, né, os dois polos, o Washington e Moscou super fortes, super cada um, né, com mais armas do que o outro, ficavam falando que, olha, eu tenho mais armas que você, eu tenho mais armas que você. Então, essa disputa de poder acabou pegar a Alemanha e dividir lá no meio. Então, a Alemanha foi um país, o único que foi dividido no meio, porque a Alemanha, um país muito forte, muito produtivo para ficar nas mãos de um só, entendeu? Então, assim, a resposta é: por que a Alemanha foi dividida? Porque a produtividade alemã já era muito forte. Aí podem me perguntar assim, você pode me perguntar, mas a Alemanha não foi destruída? Então como é que a produtividade estava alta? Ué, mas o DNA alemão tá lá, né? O DNA do povo tá lá, então as pessoas continuavam lá. Muita gente morreu, sim, mas ficaram lá as pessoas que deram continuidade à Alemanha. E esse DNA alemão é um DNA muito ligado a ferro, aço, tecnologia de balística, né? Eles são muito ligados a essas coisas de matemática, de STEM, né? Que a gente chama, né? De ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, todo mundo queria, na verdade, o povo alemão e não a Alemanha em si. Então, quando pegaram a Alemanha, dividiram metade e metade. A metade que ficou do lado comunista é onde tinha a capital deles, que foi a capital durante muito tempo, só durante a Segunda Guerra Mundial, né? E depois é que ficou essa questão de qual seria a capital, que ficou Berlim. Aí, não satisfeitos, né? Os dois polos, as duas superpotências, que o mundo agora era bipolar, né? Dois polos de poder, né? Moscou e Washington. Não satisfeitos, eles foram lá e pegaram e também dividiram Berlim não no meio, ao meio, mas em 4 partes, tá? Porque foram os países que venceram a Segunda Guerra Mundial, né? Então, Berlim foi dividida em setor americano, setor francês, setor britânico e setor soviético, porque Berlim era muito importante para ficar para um lado só,
mas ela não foi dividida ao meio. E outro detalhe para quem, né, para quem não está por dentro das coisas do mundo. O Muro de Berlim não foi feito logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? O muro nasceu em 61, a guerra acabou em 45, então demorou muito tempo para ter o muro, tá? O muro só apareceu depois. Ah, a cara de Isabelle Huppert, da Jéssica, diga-me. Mas Dis-moi, como qu'est-ce qui assim? t'afflige? Qu'est-ce qu'il y a, Jéssica? Dis-moi, fala. Mas como que o muro só vem tantos anos depois? Porque tinha lá a separação física. Então, imagina assim, Ah, você está com tem 4 pessoas morando no mesmo terreno. 3 são da mesma família. Então, esses 3 se juntam e fazem uma cerca para o outro. Ou o contrário, esse outro faz uma cerca para os outros 3 não porque os passar. três são amigos. O Os problema 3 é eram amigos. O problema é a Entendi. soviética, a União Eu pensei que Soviética. todo mundo tava assim, olha, aqui é meu, né? Não. Não, imagina, porque, vamos lá, a França, por acaso, podia cantar de galo lá, falar assim, isso aqui é meu? Quem é que ajudou a libertar a França? Quem que deu dinheiro para a França? Os Estados Unidos. Inglaterra. Então, quem mandava Estados nesses... Unidos. Estados Unidos. Eles é que tinham dinheiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, olha, eu vou contar uma coisa para você, você que mora na Inglaterra, se você quiser mudar para os Estados Unidos, tem tempo ainda, tá? Vai ter uma brecha agora, tipo, para contratação de jogador internacional, vai ter uma brecha agora, você pode ir para os Estados Unidos, porque eu vou te contar uma coisa agora terrível, terrível. Em 1917, o Reino Unido pediu, pelo amor de Deus, dinheiro para os Estados Unidos para poder aguentar a Primeira Guerra Mundial. Eles não estavam conseguindo pagar as despesas da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então eles foram lá, pediram, e tem os documentos, tal, né? Pô, eu fui pesquisar em Londres, assim, é muito legal, tem muito documento sobre isso. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela marcou o fim do domínio britânico no mundo, porque quem dominava o mundo até então eram eles, né? A moeda que o mundo usava 300 como anos. referência... Oi, o que você falou? Eu falei, os 300 anos de Inglaterra acabaram na Isso, muito bem, exatamente, os 300 anos de dominação do Reino Unido no mundo, né? Só que uma hora isso acabou. Acabou assim como se fosse assoprar uma vela, sabe? Shum, assoprar a vela. Então, assim, não teve um bombardeio nem nada, né? Acabou porque os Estados Unidos, que era uma versão já do Reino Unido, da Inglaterra, pegaram aquilo que eles aprenderam, né, com os peregrinos, e colocaram isso numa outra plataforma, num outro patamar, entendeu? E aí, durante a Primeira Guerra Mundial, muitos e muitos milhões de dólares saíram dos Estados Unidos para financiar o Reino Unido. Então, assim, para ter uma ideia. Então, a Segunda Guerra Mundial, mais ainda, né? Então, quem é que mandava nesse, a gente chama de 3/4? Quem mandava em 3/4 de Berlim? Os Estados os Unidos. Estados Unidos. Então, Então, não na tinha verdade, não era 3/4, né? Era metade. Não. isso. Não era Entendi. Não, metade, na verdade, tá não era certo. metade. Em Três termos, quartos era realmente Estados Unidos e um quarto é, União Soviética. roughly, mais ou menos, né? Parecido. Mas então, já esse 1/4, esse trecho aí que a gente chama de setor, tá? O nome que se dá é setor. Esse setor soviético já era separado, né? Ele tinha lá o arame farpado, tá? Tudo separado. O que vai mudar em 61 é que a Guerra Fria começa a ficar cada vez mais próxima de deixar de ser fria e passar a ter ataque mesmo entre eles. Então, o muro foi o sinal, em 61, de que o mundo poderia ter a Terceira Guerra Mundial, entendeu? Por isso o Muro de Berlim, porque foi o momento de mais próximo que eles chegaram do embate para valer entre eles, né? E por isso que teve o Muro de Berlim, entendeu? Então, mas por que em 1961 vamos dizer, é o momento de mais tensão? Desculpa eu Porque tem perguntar. vários, porque a União Soviética começa a fazer, porque assim, aí era uma guerra de quem conseguia cooptar, né, pegar mais países para o seu lado. Então a União Soviética está bastante agressiva nisso. Eles estão, ó, o que eles tinham feito? Colocaram como é que chama? Um satélite no espaço em 57, falando de 61. Em 57, a União Soviética tem a primazia de colocar um satélite no espaço. O mundo ficou boquiaberto e com medo, né? Porque imagina em 57, que nem faz tanto tempo assim, mas para a época foi uma coisa absurda. Como é que pode ficar um negócio lá em cima, eletrônico, fazendo bip, bip, bip? As pessoas achavam que aquilo estava emitindo raios gama e que as pessoas iam, no mundo iam ser transformadas em aliens, em vagem, sei lá, qualquer coisa, entendeu? As pessoas tinham medo daquele negócio bip, 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 bip. E quem colocou aquilo lá? Estados Unidos, a União Soviética. Quem colocou a cachorrinha Laika? Meu Deus do céu, a cachorrinha que marca minha mãe chama Laika, por causa da cachorrinha da União Soviética. Colocaram uma cachorrinha numa espaçonave para fazer um teste como é que um ser vivo ia se portar. Deu tudo errado, a cachorrinha morreu logo no começo, parece que não sofreu muito, viu, pessoal?
Parece que ela não sofreu muito, mas morreu logo no começo da viagem, então não há relatos de como que a Laika, né, como é que ficou a situação dela. Ela simplesmente deu uma coisa errada logo no começo. Aí depois mandaram o Yuri Gagarin. Yuri Gagarin foi a primeira pessoa, né, o primeiro ser humano a ver a Terra do espaço. As pessoas não falam muito disso, as pessoas falam, quer dizer, as pessoas sabem do Yuri Gagarin, você já deve ter ouvido falar. Yuri Gagarin, o primeiro soviético, não vai me falar que você não sabia. Claro, como não? Claro. O que você acha? Jamais uma estudante como eu, Ai, empenhada. o máximo. Então, Yuri Eu Gagarin. sei de a história de uma, agora quando aconteceu de os caras irem para o espaço, uma senhora, uma mulher americana que queria ter ido para o espaço, né, há, sei lá, 50 anos atrás, e ela não pôde, ela era astronauta Hum, mulher e não tô pôde, né, sabendo, e tô ela sabendo. conseguiu ir, eu E estava agora lendo, ela vai, né? e ela foi, É, né, foi? Ela já foi? Ah, já foi, ela né? Tá certo. foi junto. Ela foi E naquela do o cara da Amazon, como que é o nome no dele? Jeff Bezos, com Jeff Bezos. Tá, Ele certo. pagou, né? Ele foi. Ah, legal, alguns milhões de dólares, hein? Não é benevolente o cara. Boa, gostei E disso, que gostei. tiveram americanos que morreram, né, em uma dessas idas ao espaço, Ah, que foi, sim, várias tentativas, já deu coisa super então, mas teve errada. uma muito trágica, É, né. mas volta. Aí Enfim, A voltando, União né. Soviética toda poderosa, mais poderosa que os Estados Unidos, pelo menos aparentando mais poder que os Estados Unidos, cooptando o país para ficarem do lado dela, e os Estados Unidos, sabe, assim, ó, por exemplo, Cuba, 59, Cuba vira comunista. Aí a Guerra Fria tá virando Guerra Quente já, entendeu? Cuba, que fica do lado, ao lado, dá para ver de Havana, dá para ver as luzes de Miami. E aí me perguntaram assim, e o contrário? O contrário não dá, né? Porque não tem tanta luz assim. É uma piada, desculpa. Ai, que maldoso. Nós de Havana dá para ver as luzes de Miami, com certeza. Mas o contrário não dá, não, porque tem pouca luz em Havana. Tem, mas é muito pouco comparado a Miami. A cidade é muito maior, né? Miami é muito maior do que Havana, é óbvio. Então, olha só, Cuba vira comunista. Cuba está do lado dos Estados Unidos. Daqui a pouco estão pegando todo mundo, entendeu? Então, aí os Estados Unidos começam a encrencar com a União Soviética. Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí a União Soviética resolve falar assim, quer saber, vamos construir esse muro, porque já era proibido sair do lado oriental e ir para o lado ocidental. Também já me perguntaram várias vezes. E o contrário? Eu falei assim, contrário não, porque as pessoas costumam ter faculdades mentais boas. Ninguém jamais iria querer fugir do lado ocidental e ir para o lado oriental na Alemanha, né? Na Alemanha Oriental. Só lembrando, né, pessoal, que Berlim fica na parte que fica na Alemanha, que a gente chama de DDR, Deutsche Demokratische Republik. Então, assim, a cidade inteira de Berlim e toda aquela parte ficava na Alemanha comunista. A outra Alemanha, que é a Alemanha federativa, a capital era Bonn, longe pra caramba uma coisa da outra, tá? Então, assim, pegaram uma cidade, capital, e dividiram a cidade em quatro, mas a cidade inteira ficava no lado comunista, só pra você saber. E aí vem as questões, né, Jéssica? Como é que a cidade era alimentada? Como é que o lado ocidental, porque o oriental bastava abrir a portinha, já estava do lado, já estava em casa mesmo. E o lado ocidental, como é que fazia para conseguir alimento? A União Soviética ficava bloqueando, eles ficavam podando os caras, cercando, fazendo tipo assim, não vai ter comida em vocês, nós vamos proibir qualquer coisa para chegar, porque para poder chegar lá tinha que ter autorização da União Soviética, concorda? Porque a Alemanha Oriental, todo o espaço aéreo era guardado pela União Soviética, por Moscou, então tudo tinha que ter autorização da União Soviética. É claro, as pessoas não chegaram a morrer de fome, mas esse clima de, sabe, de instabilidade, imagina, as pessoas presas nas suas casas sem saber o que iria acontecer, foi bem punk o negócio, foi bem pesado. Então, é daí que vem essa coisa da divisão da Alemanha, já explicamos por isso. Uma Você professora gostaria de minha saber, você entendeu a divisão, né? Que eles ficaram falou, divididos. Tá, e aí, qual é a sua, o que te preocupa? fiquei só em dúvida, assim, então eles sofreram, né, famílias foram divididas e uma parte da Alemanha ficou melhor, né, pelo que eu entendi que você disse, quem ficou com Moscou se deu melhor, né, porque eles Se deu tinham melhor porque não ficou divisão. dividida como, mas assim se dá melhor não, porque o lado capitalista era o lado que tinha acesso às coisas mais modernas, né? Então a melhor Tinha acesso, mas tecnologia eles dependiam também de boa parte de Moscou definir para se ia, liberar as coisas, tinha. Então, por exemplo, então como é assim, famílias foram divididas, né? Então, assim, os avós, pensa bem, a pessoa mora de um lado que sabe que esse lado é o lado do setor comunista, o lado do setor
da União Soviética. E durante um tempo as pessoas puderam mudar para o outro lado, entendeu? Assim, dava, não tinha esses obstáculos tão duros assim, né? Tinha problemas, tá, mas dava para fazer. Mas as pessoas mais velhas, principalmente, resolveram não sair das suas casas, entendeu? Então elas ficaram no lado comunista e os mais jovens fugiram para o lado capitalista. Quando chegou o muro, aí tiveram que esperar até 1989 para o muro cair. Então, assim, muitas famílias tiveram seus entes queridos, né, falecidos, tal, e as pessoas nunca mais se viram. Entendeu? Não podia se encontrar, não tinha como passar. Eles davam alguns permissos, algumas permissões para entrar no lado comunista, mas era muito raro, muito raro. Como assim, é melhor esquecer, entendeu? De tão difícil que é. E estava do lado, como tá pensando aqui agora, né? As ruas foram divididas, né? Então tinha lá uma rua lá, Friedrichstraße. Então, no lado par é comunista e o lado ímpar é capitalista, sabe? Assim, uma coisa bem louca. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho assim, né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas aí. Como é que a Alemanha se reencontrou depois disso tudo, né? Como é que a Alemanha ressurgiu disso? Então, é o DNA alemão, né? Que a gente estava falando no começo desse vídeo, e esse DNA alemão tem tudo a ver com essa capacidade que eles têm de entender bastante bem, de gostar muito de ciências exatas, entendeu? Então, assim, faz parte da cultura deles. O alemão, por si só, o idioma alemão é um idioma muito filosófico, né? Ele tem uma lógica toda própria. As pessoas falam assim, é muito difícil aprender alemão. É muito difícil aprender a filosofia alemã, né? Porque eu estudo alemão até hoje, né? Claro, falo tal, mas assim, longe de ser o que eu sei em inglês, por exemplo, né? Porque o inglês é muito mais fácil, é muito mais simples. O alemão, ele pega algumas coisas assim, tipo a lógica total, entendeu? Assim, então vai falar um nome de um objeto, esse objeto ele já significa o que ele é. É mais ou menos como os kanjis, sabe? O kanji japonês, que a pessoa vê aquele desenho e já imagina que aquilo ali seja uma árvore, coisa do tipo. Então, essa filosofia alemã de coisa exata, bem pensada tal, deu origem a um grau de produtividade que ficou no DNA da Alemanha, e a Alemanha, mesmo destruída, assim, mesmo os dois lados separados, o lado oriental era um lado era a parte mais forte de toda a cortina de ferro. Então, vou explicar de novo. Cortina de ferro é o termo que se usou, que ficou cunhado como sendo a separação do lado ocidental do lado oriental em qualquer lugar do mundo. Então, cortina de ferro não era só para Berlim, não era só para a Alemanha, era para todos os países que quem ficava do lado de cá, do lado de dentro da cortina de ferro, eram os países comunistas, do lado de fora os países capitalistas. Então, a cortina de ferro por si só, então assim, tinham dezenas de países. A Alemanha Oriental era o mais produtivo da cortina de ferro comunista, do lado comunista. E a Alemanha Ocidental, um dos mais produtivos do lado capitalista. Então, aqui está a prova cabal para a Jéssica, para todo mundo, né? Que mesmo dividida, a Alemanha ainda era muito produtiva. E isso está no DNA deles, de gostar muito de engenharia, de matemática, de pesquisa de química, né? Por isso que eles têm empresas enormes na área de química, de farmácia, etc e tal, entendeu? Eu acho que a gente não vai ter muito mais tempo para mas a gente pode continuar esse papo que é bem legal. Eu gosto muito, né? Claro, né? Eu sou fã absoluto, né? A gente Sim, fala uma coisa que me veio aqui à cabeça agora, para as pessoas comentarem para a gente depois. Falar do surgimento da. Eu e a Jéssica já conversamos com isso, tá? Nossos queridíssimos seguidores e apoiadores aqui. Nós já falamos sobre a origem, né, Jéssica, das religiões, né, das religiões protestantes sim. modernas, né, e falamos lá do luteranismo. Então a gente pode gravar isso, que isso não ficou gravado. A gente pode voltar, né, Jéssica, nesse papo que nós tivemos e gravar a origem como é que a Alemanha conseguiu transformar todas essas ideias em um projeto de Estado, né, um projeto de um país que nunca mais acabou e nunca vai acabar. E isso tem tudo a ver com essa reforma protestante lá de Martin Luther, né, Martin Lutero. Como a Certo? religião influencia, né, em um Total, país. né? É a religião dá ritmo, né? Ela molda a visão de mundo. Olha, só por isso eu já devia ganhar um prêmio fácil aqui, fácil, fácil. Mas ó, eu acho não, já acabou, já estamos avisando aqui que acabou nosso tempo, tá? Então, so sorry, so good, so far, so wonderful. É muito legal sempre bater esses papos. Olha só, a Jéssica tá lá em Birmingham, assim, vocês olham para a Jéssica e você fala o quê? Isabelle Huppert é trilionária, ela tá pagando um imposto super alto, né, Jéssica, agora, né? Tô, Tá com morando na Inglaterra. certeza. Muitos Não, milhões. mas também não imagina que tô brincando ao oposto, que muito pobre não é também, né? Porque senão não consegue morar na Inglaterra, né? O imposto é caro aí, né? Você sabe disso, né?
É caro, é bem Sim, caro. mas nada como o Brasil, viu? A gente Ah, nada como o imposto sobre Brasil. imposto aí. Ih, lá vamos nós. Então vamos lá. A Jéssica trabalhou na Fiesp, ela tem a ver com o pato da Fiesp. Mentira, não tem a ver com o pato da Fiesp, não. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos e voltaremos na próxima semana com mais um super episódio sobre os porquês das coisas. Tchau, até lá.